Bom dia a todos, todas, todes. A gente está iniciando hoje mais um NUPEC em debate, com a participação hoje do Silvio Carneiro. O NUPEC Eixo 3 é o núcleo o núcleo de pesquisa em psicanálise, educação e cultura, e é composto por 3 eixos, né? O nosso eixo é o eixo 3, que foi constituído pela professora Rose Gursky. O nome dele é Psicanálise, Educação, Intervenções Sociopolíticas e Teoria Crítica, né? E o NUPEC em debates é uma atividade que nós fazemos geralmente na última terça-feira de cada mês, né? No mês passado nós tivemos a professora Bárbara Dias falando sobre algumas questões do neoliberalismo que têm incidência na educação, e hoje, então, nós temos o Silvio, né? O NUPEC é constituído por grupo de professores da faculdade e do pós-graduação em educação da URGS e de professoras do Instituto de Psicologia e do pós-graduação em psicanálise clínica e cultura. Hoje o Silvio vai falar sobre educação e a grande recusa dos corpos, né, sujeitos escolares no retorno ao presencial, e acho que vai ser uma conversa que vai trazer muitas das questões que a gente já conversou com a Bárbara, né, um mês atrás, e que está relacionado também com certas incidências do neoliberalismo e a educação. Agora a Rose vai apresentar, né, o Silvio, para que a gente possa iniciar. O Silvio, em primeiro lugar, é um colega muito querido, né, do GT, de Psicanálise e Educação, onde estamos eu e a Cláudia também, né, da Ampep, mas o currículo dele é grande, né, então, para não me esquecer, eu coloquei aqui as questões. O Silvio, ele é graduado, mestrado e doutorado em filosofia pela Universidade de São Paulo, pela USP. Depois, talvez, ele possa contar um pouco, né, aí em meio à fala, sobre o doutorado, enfim, as pesquisas, né. O Silvio atualmente é professor na Federal do ABC, no curso de graduação de licenciatura em Ciências Humanas, é professor também nos cursos de licenciatura e bacharelado em Filosofia, isso na graduação. E no pós-graduação, ele é docente do pós-graduação de Filosofia e no mestrado profissional em Filosofia, que eu acho que são 2, tô certa, Silvio? Quanta coisa, né? O Silvio coordena o grupo interdisciplinar Extimidades, Teoria Crítica desde o Sul Global, que é um grupo que tem diferentes parcerias com universidades internacionais, que depois, talvez, na fala dele, isso apareça um pouco. O Silvio desenvolve estudos sobre ensino de filosofia pelo Laboratório de Pesquisas em Ensino de Filosofia, que é o LAPEFIL, da Federal do ABC. Disse certo? Acho que sim. Tá? Ele é pesquisador da REPU, que é a Rede de Escola Pública e Universidades, professores e pesquisadores em política educacional do Estado de São Paulo. O Silvio é pesquisador da FAPESP, com o projeto Política Educacional na Rede Estadual Paulista, que é um projeto bastante extenso, né? Que foi de 95 a 2018, que é bastante interessante, porque dá uma ideia mais longitudinal, assim, das questões, né? Deve ter muita coisa aí para contar. E, por fim, então, o Silvio participa do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, da Ampof, e com a nossa grande alegria do GT Psicanálise e Educação da Ampep, que eu já falei no início. Além disso, o Silvio tem diversos textos, né, artigos, capítulos de livros, que trabalham justamente essa articulação da filosofia com a psicanálise,
especialmente a teoria crítica, né? E talvez especialmente os estudos do Marcuse. Recentemente, ele lançou o livro Intervenções Marcusianas, Ensaios de Teoria Crítica. Então, é com muita alegria que a gente recebe e a gente está curiosa aí para te ouvir, Silvio. Legal, bom dia então para todas, todes, todos. Melhoras aí para a Cláudia também, né? A gente estava conversando aqui, se cuidem, né? Para ter os corpos presentes. Agora estou retomando, dados meus processos pessoais também em casa, eu pude acompanhar com mais atenção os processos que estão acontecendo aqui em São Paulo e que talvez seja interessante até a gente conversar mais sobre como vocês estão passando pelo processo de reforma do ensino médio, né? Por isso eu passei para o grupo uma nota recentemente publicada pelos membros da Repu, meus colegas, né, a Débora Goulart, Ana Corte e Fernando Cássio, que fizeram um estudo muito interessante a partir dos dados da própria Secretaria do Estado de São Paulo sobre o novo ensino médio em São Paulo, né? A gente pode pensar que existem vários novos ensino médios no Rio Grande do Sul, em outros, mas a gente analisa aqui como o caso de São Paulo ser uma vanguarda da barbárie, né? Então, um pouco eles gostam de colocar, né, como o novo ensino médio em São Paulo foi o primeiro estado que conseguiu implementar, e isso tornou uma coisa interessante, porque a partir disso também, de ser o primeiro estado a implementar, a gente conseguiu antever diversos problemas desse processo, né? Então, acho que essa nota foi muito bem-vinda, ela saiu há umas 3 semanas atrás, né? Sobre ela eu vou fazer alguns comentários também, mas, em termos gerais, eu queria colocar para vocês também um pouco essa dimensão da filosofia marcusiana, né? Que pensa justamente nesse título maluco que a gente colocou aqui para vocês, né? Na dimensão dos corpos, né? Como um lugar importante para se pensar, né? Uma educação com corpos, né? E como que essas políticas, esses novo ensino médio também pode pensar esse corpo, qual é o destino desse corpo e como que a gente poderia analisar essa dimensão, né, da corporeidade nessa dimensão. Eu achei também interessante explicitar isso, porque a gente está voltando, né, para o universo presencial, pelo menos aqui na UFBC a gente está voltando esse quadrimestre, né, e dá para perceber um pouco, né, os corpos cansados, né, essa dimensão de um corpo que está voltando para um lugar que antes já estava meio que habituado, né? A pandemia criou um corte e é muito interessante porque meus colegas às vezes da educação, né, sobretudo pensam muito agora depois do pós-pandêmico sobre a dimensão do digital, as novas tecnologias, todo esse impacto que a pandemia trouxe. E a minha inquietação agora é: será que a gente sabe de fato o que é uma aula presencial? Né? O que é esse presencial? Né? E eu acho que quando eu lanço essa pergunta, eu quero perguntar também sobre a dimensão dos corpos nessa presença. Então, acho que a minha fala vai ser, já aqui antecipando os movimentos dela, né, vai ser voltada um pouco nessa direção de se pensar um corpo presente, né, a despeito de todos os modelos de educação, e eu acho que essa novo ensino médio é um bom exemplo disso, que, na verdade, ou virtualiza os corpos, ou mesmo aniquila, ou, né, na pior das hipóteses, ou mesmo simplesmente ejeta, como diz um texto do Althusser, né? Ele fala da educação dos aparelhos ideológicos do Estado e da escola como um espaço que ejeta os sujeitos, né? Conforme as habilidades e competências não são mais interessantes para aquela formação do Estado. Então, chamaria atenção para essa dimensão, né? Mas eu antes gostaria de introduzir alguns elementos, e legal que a última fala, né, que me antecedeu no mês passado, eu não tive a oportunidade de estar presente, de ver, né, mas é muito interessante porque realmente,
de alguma maneira, casa a temática com o que eu quero fazer. Na verdade, a minha pesquisa de doutorado era uma pesquisa sobre uma parte da vida, uma parte da obra do Marcuse, desse filósofo que nasceu em 1998 e morreu em 1979, ou seja, costumo falar que é a era dos extremos, sabe? Aquele livro do Hobsbawm, é um pouco isso. Ele viveu duas guerras, ele viveu o nazismo, a Guerra Fria, enfim, as revoltas de 68, né, onde ele ficou muito famoso, e qual ele escreve textos muito interessantes sobre educação, né? E também me inspira muito aqui a falar com vocês. E na perspectiva da minha pesquisa, né, e aí eu acho que converso com alguns elementos trazidos pela Bárbara, né, é, trata muito de uma conversa entre Marcuse e Foucault, que aparentemente é uma conversa meio esquisita, porque o Foucault faz algumas rejeições de algumas hipóteses que Marcuse levanta, né, a hipótese repressiva, por exemplo, na história da sexualidade, é endereçada a um Marcuse, né, de alguma maneira, ou a um certo Marcuse que chega da França, né, mas ao mesmo tempo é interessante perceber que Marcuse assume o conceito de repressão como um lugar central, né, mas esse conceito de repressão, como muitos dos conceitos que Marcuse vai trabalhar, ele é desenvolvido numa história, né, numa estrutura social. Então, mesmo essa repressão, ela não é uma repressão eterna, digamos assim, né? Mas ela é uma repressão que se dá na história, né? A ponto do Marcuse em Eros e Civilização, que é um livro dos anos 50, né, de 55, e um livro que ele lê o Marcuse, eu gosto muito dele, inclusive para apresentar Freud para os alunos, né, porque ele é um livro de introdução a uma perspectiva filosófica do Freud. O Marcuse, ele pensa muito assim a mais repressão, né? Como que nosso sistema social, ele por vezes não precisa mais ter a repressão, embora ele reconheça a repressão como uma base importante da civilização, ela, né? Senão a gente viveria no estado de prazer, no princípio de prazer eternamente, não teria esse salto importante para o princípio de realidade. A civilização, ela tem um estatuto de repressão importante nessa formação. Mas o que o Marcuse vai falar existe uma mais repressão, como se tivesse uma espécie de mais-valia da repressão, uma, um, uma exploração mais aprofundada da repressão, quando não é mais necessário. O que se vê, por exemplo, quando você tem essas guerras, né? As guerras do Vietnã, bairros inteiros incendiados, sistemas de aniquilação de corpos negros nos Estados Unidos, ou mesmo campos de concentração, né, se a gente for pensar. Então, você tem um movimento da situação de barbárie que se utiliza dessa base, digamos assim, da repressão, mas, digamos assim, exagera um pouquinho na dose, né? Então, é quando você tem um sistema civilizatório construído, inclusive, na base de uma divisão de classes, né? E que, na medida em que ela é construída numa divisão de classes, você tem um sistema de poder entre dominantes e dominados, e esse poder dominante, né, ele se estrutura numa repressão que não é mais necessária, dado que você, inclusive, tem tecnologias, né, que permitem uma maior liberdade na construção das vidas dessas pessoas e tal, né. Sobre a tecnologia eu nem vou comentar, porque aí o Marcuse tem uma longa crítica no homem unidimensional, mas só para adiantar, né, ele vai até falar, hoje você nem precisa mais, e aí é outro dado interessante. Bem, vou comentar então. Historicamente, né, o Marcuse, ele inclusive vai dar um outro desdobramento, porque ele vai falar, olha, de 55 para os anos 60, ele vai vendo uma ordem de liberdade se expandir, né, inclusive com a tecnologia, você tem o avanço dos eletrodomésticos nas casas dos trabalhadores, enfim, você tem um acesso a bens tecnológicos, né? Sobretudo nas sociedades afluentes, como ele diz, que seriam os Estados Unidos, em alguma medida a Europa, tal, e que essa base, portanto, de civilização não precisa mais do terror, como acontecia nos anos 40, né?
basta operar na razão tecnológica, naquilo que o Marcuse vai chamar, inclusive, de uma sociedade unidimensional, né? O livro de 64 que ele escreve, O Homem Unidimensional, trata justamente disso. E com isso ele quer dizer o seguinte, né? Ele não é um contra a tecnologia e tal, como alguns até vão comentar, um tecnófobo e tal, mas a tecnologia ela organiza a vida das pessoas de tal maneira que dá uma impressão de que essa tecnologia, digamos, é a normalidade da vida social. Como se você tivesse agora um elemento de construção da realidade, um princípio de realidade, baseado em uma racionalidade tecnológica. E com isso ele quer dizer o seguinte, né? Ele quer dizer que a racionalidade tecnológica induz um modelo de realidade e de racionalidade e de subjetividade com isso, que opera nas lógicas da produtividade e da eficiência e, sobretudo, da competitividade. Né? Um pouco, e aí eu acho que começa a entrar um Marcuse, vejam, em 64 ele escreve algo que, para mim, antecipa muito o que o Foucault falaria em termos de neoliberalismo, de capital humano e tudo mais. Né? E aí começa a minha conversa na pesquisa no doutorado com Foucault. Mas não vou explorar tanto isso, né? Vou ficar mais nessa lógica, para vocês entenderem uma coisa que para mim é importante aqui falar, justamente para vocês que são da área da psicanálise, porque o Marcuse ele vai falar, inclusive, que o princípio de realidade, né, ele tem uma base, digamos, filogenética, né, da espécie, é o que nos faz humanos, inclusive, né, de alguma maneira, é o que nos traz consciência, é o que nos traz dados dessa realidade e tudo mais, com o princípio de realidade que a gente joga, né, e adia os nossos prazeres o tempo todo, sublima, enfim, os elementos que o Freud traz quando vai descrever o princípio de realidade. Mas nessa lógica da racionalidade tecnológica, o princípio de realidade se reduz, eu diria, né, a palavra talvez seja essa, se reduz ao princípio de desempenho que o Marcuse vai falar, ou performance principle. Né? E é interessante, eu estou usando aqui o termo em inglês para vocês pensarem um pouco sobre isso, porque se trata de uma performance. Né? O Alan Ehrenberg, eu acho que faz umas coisas muito legais nesse sentido, ele tem um livro chamado Culto da Performance, porque ele vai mostrar muito como o capitalismo, né, tem se organizado numa lógica, numa metáfora esportiva, né? E ele vai para esse culto da performance. Eu aproveito esse gancho do, do, do Ehrenberg para pensar o seguinte, quando o Marcuse está pensando no princípio de performance, de alguma maneira ele está pensando coisa muito parecida, porque se trata de levar como um atleta numa performance, de, primeiro, né, treinar esse jeito a reproduzir um modo de produção, né, contínuo, né, mas é um treinamento que vai levar sempre ao limite, né? Aquela história, se você tem uma meta, dobre a meta para poder sempre superar essa meta, né? Então você tem na lógica do princípio de desempenho não só a eficácia e a produtividade, mas você tem também instaurado uma lógica da competição no sentido de que você não é só uma competição contra o adversário, mas é uma competição contra os seus próprios limites. Isso gera, portanto, um processo de esgotamento das formas de vida. Né? O que o Marcuse, aos poucos, vai percebendo nos anos 60, conforme os anos 60 vai avançando, chega em 68 e tem a explosão dos estudantes, ele fala, é óbvio, né? Vocês não estavam percebendo isso? Os jovens não estão mais aguentando, suportando mais esse lugar que a sociedade do princípio de performance quer levar. Ele quer ir para além de um princípio de realidade, inclusive, né? Brincando aí com para além do princípio de prazer, no capítulo, no Era Civilização, Marcuse trabalha uma segunda parte mais utópica, digamos assim, do princípio para além do princípio de prazer, né? Aliás, desculpa, para além do princípio de realidade, né? Justamente pensando não para explodir o princípio de realidade, que não é disso que se trata, mas de contornar ou superar esse estágio do princípio de desempenho.
né? E, para mim, eu acho que o texto introdutório, assim, quem quiser iniciar a leitura do Marcuse e tal, para mim, um texto fundamental, um texto de 66 do Marcuse, em que ele faz um prefácio político ao Eros e Civilização. Eu acho que é um dos textos mais lindos que eu já vi, assim, porque é como se ele assumisse uma pergunta que tem no final do Mal-Estar na Civilização, né, em que o Freud fala algo do tipo, olha, a sociedade se avançou tecnologicamente tanto, né? A única coisa que a gente não consegue fazer só que com essa tecnologia a gente está destruindo uns aos outros, né? Um pouco isso que ele tá chegando. E aí a pergunta do Freud é: até que ponto isso vai ser possível? Até que ponto o outro irmão eterno, alguma coisa assim, agora não me lembro qual é a imagem, né? Mas o outro Deus eterno, alguma coisa que é Eros, né? Quando que esse Deus eterno vai vir à tona, né? Eu acho que em 66 o Marcuse previu isso, que ele vai falar algo como nesse prefácio político, né? Já anunciado essa ideia no Era Civilização, ele fala com uma luta por Eros, ao invés de uma luta pela morte. Alguns vão até criticar o Marcuse da maneira como ele meio que dicotomiza ou ele associa muito a pulsão de morte com agressividade e tal. É um diálogo que eu acho que, a meu ver, bem interessante para pensar isso. Talvez até algumas diferenças do Adorno para o Marcuse venham daí, né? Mas é interessante pensar que, em primeiro lugar, é isso, né? Você tem toda uma dimensão dos corpos fatigados por essa lógica da performance e que, por sua vez, né, ele vai até usar algumas imagens do corpo de autoimolação. Né? Por que começa a aparecer esse tipo de protesto, né, contra a sociedade, que, na verdade, é quase um protesto suicida, ou mesmo protestos de corpos como dos hippies, né, que andam com cabelos longos, descalços, falando de linguagem diferente, né, até agressiva, né, de alguma maneira, com palavras de baixo calão, como uma espécie de imagina em Berkeley, aquela coisa, sociedade formal, o cara usar uma linguagem vulgar, né, para expressar ideias científicas. Então, tinha um movimento nesse sentido lá que o Marcuse vai acompanhando, que ele vai falar, olha, esse descolamento que está acontecendo dessa juventude ou desses corpos, né, é um descolamento que está tentando escapar desse princípio de desempenho, que na verdade é uma produção de corpos cansados, né? Então, acho que é um primeiro ponto para a gente começar a pensar a respeito disso, de como que o neoliberalismo produz corpos cansados, né? E numa lógica perversa, a meu ver, no sentido de que é uma produção infinita de corpos cansados, porque, inclusive, quando se diz, né, nessa linguagem coaching de capital humano, meu corpo está cansado, o coaching vai falar, nunca fale que seu corpo está cansado, porque, afinal de contas, isso é um sinal de fraqueza, né? Você não pode, é um corpo que não pode ter buracos, né? E, a meu ver, o que mais tem no corpo da psicanálise é um corpo cheio de buracos, né? As nossas zonas erógenas são todas cheias de buracos, né? Isso é interessante, né? Um corpo vazado, né? Não um corpo mecânico, que é esse corpo do princípio de realidade e afeito a uma racionalidade tecnológica. O Marcuse, desculpa falar bastante do Marcuse, mas eu acho que é um eixo assim, interessante para a gente começar a pensar coisas. Mas eu acho que é interessante, em 68, ele vai escrever para os alunos em Berkeley um texto sobre educação, né, pouco conhecido, inclusive, que eu acho que vale a pena. São 2 textos que ele escreve sobre educação. Está num volume organizado pelo Douglas Kellner, que é um volume super interessante, e outros colegas do Kellner, se chama Marcuse's Challenge to Education. E tem esses 2 textos. E um dos textos é esse que ele pronuncia, são palestras que ele dá para Berkeley, né? E em um determinado momento ele vai falar que a educação está doente, né? Eu acho interessante também colocar
essa expressão aqui para a gente, né? Porque o que ele quer dizer com isso, né? Você tem um princípio que eu acho muito interessante aqui do conceito de educação. Deixa eu pegar aqui uma definição interessante. Vou tentar aqui traduzir de uma maneira direta, tá? Mas é uma frase curta. Ele vai falar algo do tipo: educação é o ensinar e o aprender de conhecimentos considerados necessários para a proteção e aprimoramento da vida humana, né? Ou seja, isso que eu acho interessante nessas definições do Marcuse, ela não é, a educação às vezes é muito voltada, de uma maneira até reduzida, né, para uma produção de conhecimento, né? Vejam, a gente usa muito isso, né? Produção de conhecimento, ou algo do tipo resultados, né? Do tipo de relação com a vida social, né? Ou laços com a vida social. O Marcuse, dessa perspectiva psicanalítica que ele traz, ele vai associar o processo educativo como uma espécie de processo conectado com a produção das formas de vida, né? Uma luta por eros, como ele havia dito antes. Então, é interessante notar isso, que o conhecimento e a vida, né, ou uma gaia ciência, uma ciência alegre, como vai dizer o Nietzsche, né, uma ciência capaz de transvalorar os valores, no sentido de que esses valores do princípio de desempenho, porque é isso, né, que se trata, o princípio de desempenho como princípio de realidade, ele organiza nossos valores sociais, morais e científicos, né, de verdade, falsidade, né? O princípio de desempenho organiza de uma maneira, né, que é essa maneira voltada pela eficiência, produtividade e competição. E o que o Marcuse está pensando com esses corpos cansados, né, com esse sintoma, com esse mal-estar na civilização, mas que são corpos cansados, mas ao mesmo tempo com energia suficiente para responder à altura, né, àquela civilização repressora, o Marcuse ele vai notar um pouco isso, que a educação está doente não só porque produz essa eficiência, mas porque ela é contraditória com esse princípio. A educação, ao mesmo tempo, precisa produzir as formas de vida, né? Isso que é interessante. Ela é necessária para o capitalismo, inclusive, né? Porque o capitalismo precisa se reproduzir e reproduzir seu sistema de conhecimento, seus sistemas morais pela educação, né? Então, ela é necessária para isso. Só que, ao mesmo tempo, ela é reduzida, né? De uma maneira, como diz o Kellner, de uma maneira, eu acho, muito feliz, a educação no capitalismo ela é unidimensional, ela até aborda temas, debater, sei lá, temas polêmicos, contradizer verdades e tal, mas sempre vai ter um processo produtivo e eficiente por trás disso. Tanto é que o valor maior na educação capitalista são as provas, as avaliações, né? Esse ritmo, né, de ranqueamento, inclusive dos alunos, né, pela capacidade que ele tem de responder aos exames aos quais ele está submetido, né? Então, é interessante notar um pouco isso. Até antes do novo ensino médio, depois até posso especular algumas coisas com vocês aqui, mas eu estava pensando muito a partir daí. Eu escrevi um texto chamado Vivendo ou Aprendendo, nesse sentido, de como que essa lógica, né, de ranqueamento, Saresp, aqui tem a avaliação da rede do Estado de São Paulo, que é o Saresp, como que isso molda a vida escolar, como que isso organiza os currículos, né? E, de alguma maneira, todos os currículos são falados, mas desde que voltados para essa lógica da avaliação e do ranqueamento, né? O que o Kellner vai falar é o seguinte: essa educação ela é unidimensional, quando, na verdade, o que a educação e esses corpos, né, pedem é o que até os alemães vão falar de uma Bildung, né, de um exercício de formação que leva em consideração a sua experiência e a sua atenção às coisas, né? Sobre isso depois eu até vou falar um pouquinho mais, mas é uma experiência multidimensional, porque a gente não tem, a experiência que a gente tem não é confinada num laboratório, né? A gente, inclusive, Larousse, eu acho que é muito feliz num texto dele sobre notas sobre a experiência, ele vai falar isso.
o próprio termo experiência é uma passagem, né? A experiência nos atravessa, né? Não somos nós, como se estivéssemos num laboratório controlando experiências que vamos dar significados a essas experiências. Pelo contrário, as experiências acontecem, né? Então, a Bildung, nesse sentido, ela é multidimensional, né? E os corpos, eles estão vinculados a esse tipo de multidimensionalidade. Então, isso é um dado que eu chamaria atenção, né? E aí vamos lá, vamos à catástrofe do dia, né? Eu acho que essa nota nota técnica da Repu traz alguns elementos para a gente pensar um pouco como que a reforma do ensino médio está redesenhando a escola. Isso é um tema que tem me preocupado bastante, inclusive, né? O modo como a escola tem sido remodelada durante esses anos. Até está desatualizado lá, você viu, Rose? A pesquisa da FAPESP terminou. A gente deixou o último governo tucano, né, espero que seja o último de fato, né? Para depois. E aí a pesquisa foi até o período do Alckmin, né? Mas a ideia era essa, pegar os anos todos de políticas de 20 anos, né, de governo PSDB, com algumas intermitências ali, mas pensando como um lugar até interessante, né, como um partido que assume durante 20 anos, você tem um desenho de políticas educacionais muito claros, né? Muito claro. E eu assumi a discussão sobre políticas curriculares, inclusive pensando um pouco no papel que a BNCC vem assumindo como um lugar, inclusive, de metrificação dos processos escolares, né? Mas, de todo modo, o novo ensino médio, acho, não sei se vocês acompanharam a discussão, em termos gerais, isso em nível nacional, você tem a composição, né, de um máximo de base nacional curricular. Acho interessante pensar, porque nos trata de um mínimo, né, que se pensa, mas se pensa num máximo de base nacional curricular, ou seja, se a pessoa quiser dar 30 horas, está ok, se a pessoa quiser dar 19 horas de base nacional curricular, está ok. Há brechas nesse sentido da lei pensar assim, né? O que é difícil, às vezes, é a própria rede gerenciar. Eu acho que isso foi um impacto que fez, por exemplo, o caso de São Paulo, não negligenciar, por exemplo, a filosofia no currículo, né? Tem professores de filosofia, o que a gente faz com eles, né? Uma rede do tamanho de São Paulo seria um baita problema, né? São 5.000 escolas. Enfim, e uma outra base que tem, além de projeto de vida e outras coisas, eu nem vou tocar aqui na questão do projeto de vida, que seria uma fala só sobre isso, eu acho, mas os itinerários formativos, né? O que essa pesquisa descobriu? Antes de implementar os itinerários formativos, inclusive durante o período da pandemia, houve uma pesquisa feita pelas secretarias, né, pela Secretaria do Estado, para saber que disciplinas os alunos gostariam de escolher, naquela lógica de protagonismo, liberdade de escolha e tal. Então, o primeiro dado que eu acho interessante nessa pesquisa é que eu já ouvia isso quando eu conversava com alguns alunos, que a minha escolha não foi implementada na escola. Mas praticamente muitas escolas se reduziram a dois itens dos itinerários formativos em São Paulo, no caso cultura e movimento, e o papel do desenvolvimento da natureza, alguma coisa assim. Que são, né, se a gente olhar, são itinerários formativos que associam as 4 grandes áreas, né? No caso, cultura e movimento, linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas, e no caso de desenvolvimento sustentável, as ciências naturais e a matemática. E assim, a escola cobriria, entre aspas, né, um problema que é justamente isso, como que uma escola pode dar, ou às vezes uma cidade que só tem uma escola, pode dar diversos itinerários formativos, porque é isso, se o aluno quiser aprofundar em ciências humanas, era essa a ideia dos itinerários formativos, você tem uma base nacional curricular,
e você escolhe para onde você quer tender, né? Ciências naturais, ciências humanas, matemáticas ou linguagens. Só que imagina uma cidade, são muitas em São Paulo, que só tem uma escola. Como que ela vai atender essa diversidade? Não dá, é impossível, né? É aquela velha história, liberdade, né, do Sartre. A liberdade tem uma condição objetiva. Isso já estava sendo anunciado quando esse projeto de reforma do ensino médio foi sendo dito, foi sendo desenhado, né? A gente fazia essa crítica já desde de sempre. Então, reparem que a liberdade de escolha dos estudantes não existiu, né? Segundo, se referiu a essa liberdade de escolha em muitos casos, são raros os que têm uma variação, lá na nota técnica vocês podem acompanhar um pouco a variação disso, mas a maior parte das escolas optou por essas duas, né? De tal maneira que tem um outro lado interessante. Quem é que vai dar essas aulas, né? E como são aulas interdisciplinares, né, muitos professores não assumiram essa aula, né, não conseguiam. Então, você tem falta, praticamente, o que a gente percebeu, e depois até na discussão com jornalismos e tal, que foram atrás e aprofundaram os dados, a gente tinha indicado 17% das aulas não foram dadas durante o último semestre em São Paulo. E o jornalismo descobriu que foram 22%, né, eles aprofundaram a crise. Assim. Então, é muito interessante perceber que nessa lógica curricular que eles estão desenhando, foi uma lógica, digamos, de cálculo de padeiro. Assim. Vamos aumentar, inclusive porque essa escola ela ampliou o tempo de escola, né? Você tinha uma parte, digamos, do ensino regular e os itinerários formativos. Eles estão criando modelos de escolas de tempo integral, que até tem coisas interessantes e tal para se pensar, mas, por exemplo, bloqueia a possibilidade de muitos alunos de quererem ter uma diversidade. Por exemplo, alunos que poderiam frequentar o ensino regular e queriam fazer uma escola técnica fora daquela escola, nesse modelo eles não conseguem, porque eles têm que ficar à tarde também na escola, então eles não conseguem ter uma variedade, né? Inclusive nessa liberdade de escolha. E, pelo contrário, você tem toda uma dimensão, né, por trás dessa construção curricular, e aí eu acho que começa a entrar também novamente no problema dos corpos, né? Uma lógica de organização do currículo que meio que cinde aquilo que é da ordem do conhecimento, né, a ordem simbólica. Eu acho que quando eu falo isso na psicanálise, talvez o peso seja muito importante para se avaliar, porque a escola, enquanto produz conhecimento, na verdade é um lugar em que produz um campo simbólico para esses sujeitos se organizarem nisso, né, e a partir disso, né, se formarem como sujeitos, né, nessa relação com o campo simbólico que a escola fornece. Então, esse campo simbólico da escola, a meu ver, ele está sendo destruído ou fragmentado. Primeiro porque o número de disciplinas ou o lugar da disciplina ele vem sendo esvaziado nessa lógica da Base Nacional Curricular, né? Inclusive cria uma espécie de cisão quando eles vão justificar o itinerário formativo, no sentido de que o itinerário formativo ele não é o lugar da sala de aula tradicional. É assim que eles apresentam o itinerário formativo. Ele tem que ser um lugar dinâmico, ele tem que ser um lugar em que o aluno tenha maior protagonismo, essas coisas todas. Bem, por que não fazer isso no campo simbólico das disciplinas também? Esse é o lado. Então, o que eles acabam criando você tem uma dimensão da escola, que é essa dimensão da produtividade e do ranqueamento, que se dá pela Base Nacional Curricular, né? E que provavelmente é esse lugar que vai definir, inclusive, a capacidade competitiva desses alunos em universidades, né? Porque a FUVEST é o que vai fazer a aula de movimento, como é que é? Cultura em movimento, vai ter essa item na FAPESP, na FUVEST, né? Por exemplo, o desenvolvimento, eles vão fazer o tradicional. A
Basta lembrar que a USP agora que adicionou as cotas para negros. Acho que uma das universidades, né, mais competidas, né, provavelmente esse modelo curricular está jogando, ejetando, como diz novamente, eu gosto desse termo do Althusser, ejetando a galera da possibilidade de entrar numa universidade como a USP ou outras universidades, né? O nível de competição vai ser muito desigual. Primeiro porque tem isso, né? Eles já estão sem 17% ou 22% das aulas. Imagina isso no ensino médio que isso representa. No caso do noturno é ainda pior a situação, porque com a falta de professores e com o avanço dessa lógica da pandemia de mídias, né, de educação, muitas das aulas que estão faltando estão sendo tapadas com as aulas gravadas do Centro de Mídia e que, como se provou no último ano pelo Tribunal de Contas aqui do Estado, poucos alunos tiveram acesso à internet. Então, eu imagino o que está sendo produzido, como a nota bem diz, é um processo de desigualdade da educação. Agora, pensando um pouco mais no nosso problema, a meu ver, dentro dessa desigualdade, o que se produz também? Se produz também. Então, a Isabela está perguntando sobre as escolas particulares. Depende, né? Depende da escola particular. Se for uma escola ao estilo Bandeirantes e tal, eu duvido que eles estejam aplicando ali o que eles pregam, inclusive, quando eles estão lá no Conselho de Estado, do Conselho de Educação do Estado, né? Então, o que está se criando são dois sistemas escolares, né? Um sistema escolar, a meu ver, precarizado, né? E um sistema escolar que vai formar essa elite, inclusive que hoje em dia nem se fala mais hoje o padrão para ficar aqui no Brasil. Então, se trata disso, sim, a gente está criando dois Brasis. Num momento muito crítico, porque, digamos assim, se a gente analisar da população, a gente está vivendo agora um dos últimos ciclos em que a gente tem uma pujança de população jovem, né? Aos poucos o Brasil vai envelhecer, né? Mas ainda a gente ainda é um país jovem, né? Então, o que tá sendo produzido aí é digamos, uma produção de desigualdade que afeta corpos jovens. Acho que é um pouco aí que eu começo a retornar para o meu campo aqui, né? Então, assim, pensando sobretudo no caso de São Paulo, eu acho que isso é geral, o jovem da escola do ensino médio no noturno é ainda mais prejudicado, né? Porque não tem professora, já tem um número reduzido de aulas pela estrutura, não tem professor, né? Às vezes tem escolas que estenderam o período integral, antes começava às 7, agora começa às 5, então o aluno que antes trabalha e vai para a escola não consegue chegar na escola, enfim, você tem um ciclo, a meu ver, que a Secretaria de Estado aqui de Educação fala que é um processo ainda que a gente só está implementando, são os primeiros meses, né? Pô, mas é uma coisa tão óbvia, né? Se você aumenta o número de aula, você aumenta o número de professores que tem que estar, ou pelo menos a carga horária dos professores. Isso não foi previsto, né? Se você mexe com essa estrutura dos horários dos alunos, inclusive inviabilizando, porque houve uma pressão enorme das secretarias de massificar as escolas de tempo integral aqui em São Paulo, né? Poucas escolas resistiram a isso, né, e mantiveram um horário padrão de escola, e com efeito, né, os alunos que não conseguiam se encaixar no quadro, na grade curricular das escolas de tempo integral vão para essas escolas, e essas escolas estão virando caixas de 50 alunos por sala de aula, coisas assim, né, prejudicando ainda mais. Então, você vê um processo, a meu ver, de de virtualização desses corpos, a meu ver, né? Porque não existe, você não está pensando o corpo desse aluno na escola, né? Então, você não pensa um corpo de um aluno que trabalha,
né? Você não pensa um corpo de aluno que está no período integral, e que tem que pensar toda uma dimensão, e corpo por aqui eu estou pensando aí, a gente vai poder discutir mais, né? Não só esse corpo físico, né? Mas o corpo enquanto construção de uma imagem corporal, né? De um corpo que se constrói na imagem de aluno e que, portanto, se constrói junto com essa relação articulada com o campo simbólico que a própria escola produz, né? Então, quando um aluno, em outras palavras, né, quando um aluno, a meu ver, fala que uma aula não faz nenhum sentido para ele, a meu ver, é como se aquela aula não conseguisse fazer a marca simbólica naquele corpo daquele aluno, né? E, portanto, de fato, não faz parte da experiência daquele aluno, né? Não faz parte da building, né? Disso. O que eu quero dizer com isso, né? E eu acho que talvez aí seja um lado interessante do Marcuse. O Foucault também explora isso, mas eu acho que o Marcuse ele pensa também um pouco isso, é que ele vai pensando em corpos que também vão se revoltar a respeito disso, né? E no texto que eu até passei para vocês, eu usei uma passagem da dialética do esclarecimento, em que o Adorno e o Horkheimer, né, colegas do Marcuse, descrevem processos de construção simbólica desses corpos, né? E ele divide pelos termos, o corpo alemão pode ser entendido por dois termos, a Lieb, que seria, digamos assim, o corpo vivo, né? E o Körper, que seria esse corpo objeto, né? Que se tem. E pela dinâmica do nazismo, né, inclusive, eles vão falar um pouco sobre isso, como que você constrói corpos que são objetos, que seriam, por exemplo, o corpo judaico, né, e por isso corpos matáveis, mas não só, né, como uma espécie de armada assim, ideológica da coisa, de controle dos corpos, mas também, inclusive, para sustentar perversamente uma imagem sublimada de corpo ariano, né? E aí é muito interessante pensar um pouco sobre isso, assim, de como que você tem uma dinâmica na construção dos corpos que, a meu ver, né, a gente passa pela escola e começa a observar um pouco isso, sobretudo esse discurso do coaching, né, que quer esse corpo do princípio de performance, que é esse corpo que nunca se cansa, que é esse corpo que não pode dizer que está cansado, né? E as máculas de sofrimento que aparecem a partir daí, vocês são muito mais atentos a isso do que eu que estou olhando assim esse fenômeno meio que de fora, né? Mas quem está na psicanálise vai entender isso, né? Essa marca de sofrimento, né? E de como que, de alguma maneira, os alunos, inclusive, né, marcam os corpos, fazem jogos com os corpos que meio que jogam com o campo virtual deles, né, do corpo virtual, mas ao mesmo tempo tentam fazer desse corpo virar algo real, né, algo que se instaure na realidade, né, essas automutilações, eu acho que são processos que eu acho que a gente pode notar nesse sentido. Então, eu fico pensando um pouco isso, é uma tentativa, né, nesse sofrimento, né? No texto eu até falo um pouco de uma história um pouco maior, né, como que o movimento negro, quando ele vai falar, por exemplo, Black is Beautiful, né, o Marcuse ele vai falar algo do tipo, olha, é muito interessante o que eles estão fazendo aqui, porque não é um slogan qualquer. Eles estão associando a uma categoria clássica grega, o belo, né, do beautiful, e ao invés de associar o ariano, né, resposta a isso, eles conectam com o corpo negro. Então, na dinâmica de lutas lá dos Estados Unidos, isso se torna uma espécie de inversão de Liebe e Körper, porque o corpo negro era isso, né? Era um corpo objetivo que poderia ser matado, né? E quando o movimento ascende e luta por um outro lugar desse corpo, por uma outra ótica da realidade, eles estão revertendo as categorias todas, né? Eles estão recriando uma nova linguagem, né?
o Marcuse está muito atento a isso, eles estão recriando um campo simbólico, né? Acho que a gente não está ainda nesse estágio quando a gente vai para esse lugar da escola. Por enquanto, a única linguagem que esses corpos trazem é uma linguagem do sofrimento. Claro, não, tudo bem. E estou já chegando no finalzinho, viu, Cláudia? É, e, e é um pouco isso que tá acontecendo. Eu acho que o período da pandemia já organizou as coisas de uma maneira que potencializam isso que eu vou dizer, né? Que na verdade é um corpo sem presença, né? Um corpo, a gente, com as aulas a gente não deu, que as janelinhas ficam fechadas, aqui não estou criticando ninguém que fica com a janela fechada, mas, né, que a gente não vê os corpos, na verdade, dessas pessoas, né? E, sinceramente, eu não sei como foi o retorno presencial, mas a sensação que eu tenho é que os corpos aqui da UFABC estão cansados, né? Como se, não só por causa da Covid, que alguns casos reaparecem, mas eu acho que também pela própria dimensão do espaço, né? Como que tem sido as acolhidas nessas universidades, e por isso que a minha preocupação maior não é a nova tecnologia e tal, mas como a gente pode ressignificar o campo presencial, né? Uma aula presencial, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, a única linguagem, voltando lá para o caso da escola, eu acho que deu uma viajada aqui, mas voltando lá para a nossa âncora ali, a única linguagem que, enquanto esses jovens têm, é uma linguagem, a meu ver, ou de sofrimento, né? Ou de um protesto violento, que eu acho que começa a pipocar de uma maneira, eu acho, perigosa na imprensa, né? Casos de violência dentro das escolas e tal, que são preocupantes, claro, mas eu acho que a lógica que vai levar a esse lugar é uma recuperação de uma lógica que a pandemia meio que cortou, né? Mas que, digamos assim, sempre ficou lá, que seria duas lógicas, que eu acho que são dois lados da mesma moeda. De um lado, né, uma militarização das escolas, como tem acontecido em vários estados, né, inclusive, para disciplinarizar esses corpos. Afinal de contas, como que a gente pode conter corpos numa escola que, inclusive, não tem aula, né? Nesses corpos jovens que têm que ficar ali num espaço sem aula, né? A disciplina passa a ser um lugar importante, e essa disciplina militar, digamos assim, da eficiência, da produtividade, da competição, passa a ser um lugar importante para trazer isso. Ou o outro lado da moeda, né, digamos assim, é o homeschooling, uma educação doméstica, que aí abandona a escola, né, e aí cada um por si, na lógica das suas capacidades. Claro que aí está vinculado muito, acho que o que a Bárbara comentou, de um modelo de capital humano, né, que aí é um pouco isso, né, na verdade, quando a escola se reduz a uma produção de capital humano, e que as habilidades e competências se tornam valor e não valor econômico, né, e não um valor social, né, essa escola não precisa existir, né? Basta você ter um YouTube, você ter um bom programa de treinamento para o aluno seguir, enfim, e potencializar suas capacidades, que está ok, né? Então, na escola como um todo, não precisa existir, porque, na verdade, isso não é escola, né? No fim das contas. E os corpos, portanto, continuam ali, virtuais, né? Nessa disciplinarização ou nessa, digamos, lugar distante da escola, né? Então, eu acho que um pouco que eu queria trazer, e aí vou finalizar agora com essa última fala, tá, eu falei muito dessa coisa do dispersar, né, da escola e tal. Os últimos textos que eu trouxe para vocês é um autor que, ao meu ver, são dois autores, na verdade, muito interessantes para pensar um pouco a escola hoje, é o Martin Simmons e o Ian Machelay, né, que tem um livro belíssimo chamado Em Defesa da Escola, e que esse livro, acho que ajuda a gente a pensar um pouco mais sobre o presencial, porque ele, com a equipe, com o grupo, digamos, dele, que inclui aí o Larossa e outros tantos,
eles estão pensando a escola não só como essa instituição disciplinar como um todo, mas o que faz a escola uma escola? Acho que essa é a pergunta que, tudo bem, vou colocar. É isso qual é a linguagem da escola? No fim das contas, é isso que eles também falam, inclusive, né? Qual é a linguagem da educação? Porque a gente está falando muito, do ponto de vista da escola, muitas vezes, nessa linguagem ranqueada da escola, a gente fala uma linguagem econômica da escola, né? Como se, inclusive em escolas particulares, né, foi mencionado aqui, é, o, o, a ideia não, esse quem fala é outro autor, é o Gert Biesta, mas é interessante, tá no mesmo grupo. E ele vai falar algo do tipo, a escola particular, ela acha que pode vender educação como se fosse uma caixa de sapato, né? E fosse numa sapataria comprar um sapato. Na loja de sapato funciona, porque de alguma maneira eu sei o que eu quero, né? Você tem uma dimensão de um sapato, modelo e o que você precisa, e a partir desses referenciais você vai. Mas na educação, em geral, você entra nesses lugares e você encontra muito mais coisas do que você está procurando. Porque, como diz o Dunker, né, naquele livro lá da coleção que até o pessoal do GT organiza, né, a Rosa e tal, a Cláudia, a educação tem uma dimensão da ignorância, né, importante, é um buraco, né, a educação é um buraco, é um impossível, como vai dizer o Freud, inclusive, né, e aí é interessante pensar um pouco isso, né, eu acho que o Marcuse, por isso que eu trouxe a lógica da grande recusa aqui, em geral ela é pensada como uma lógica de negação, eu não quero isso, né, e se afasta disso. Mas eu diria que a grande recusa é muito mais do que uma mera negação abstrata de um sistema. A grande recusa é quando o negro fala Black is beautiful, ele está negando uma matriz branca, né, para repor uma nova linguagem, como eu disse para vocês. E o Iman Shelay e o Martin Simmons, quando eles vão levantar essa questão, eles estão pensando numa escola que fale uma linguagem da educação. E qual é a linguagem da educação e da escola? É uma linguagem da própria raiz da escola, né, que é escolé, né, que é uma linguagem do ócio. E que, portanto, organiza o tempo, não pelo tempo da produtividade, da eficiência e da competição, mas organiza o tempo não também por outro lado, por uma coisa da preguiça, né? Não é o direito à preguiça, diria assim, de não fazer nada, mas um ócio que também não é o ócio produtivo, que eu também não gosto desse termo, mas é um ócio que suspende as coisas. É um ócio que faz a gente observar. Sabe quando a gente para e deixa as experiências nos atravessarem? A gente está num parque, de repente a gente senta no chão do parque, começa a observar as coisas. É como se a escola, tal e qual produtivista que a gente tem, unidimensional que a gente tem, doente, inclusive, ela não permite a gente ter experiência desse nível, né? A gente, inclusive o professor, ele não tem HTPC, que são as horas em que eles discutem os projetos, que deveriam discutir isso, na verdade eles ficam discutindo o ranking, os buracos na escola, o problema do aluno X, Y, que está atrapalhando a aula, sem pensar isso pedagogicamente, né? Então, o que o Ian Machelay, a meu ver, colocam nesse livro, eu conectaria com essa ideia de uma grande recusa, porque na medida em que e é uma linguagem de corpos presentes, porque na medida em que você suspende o tempo, você não está suspendendo o seu corpo, pelo contrário, você está colocando aquele corpo em suspensão, que é outra coisa, né? Ou seja, você faz uma conexão de corpos, inclusive, não só o corpo do sujeito de aprendizagem, mas inclusive aquele objeto, que seja um livro, que seja um motor de carro que eles estão analisando, ou alguma experiência, ou mesmo um campo, né? Um objeto, digamos, nesse sentido de estudo, quando eles são postos em suspensão, né? O que o Machtlein fala é um movimento interessante, porque, de um lado, você leva esse corpo, né,
não, para um lugar de atenção, e a gente pode pensar como que você tem uma proliferação doentia de déficit de atenção, de uma patologização, sem pensar que a própria escola pode produzir esse mal, né? O que o Machiline está querendo apontar é isso, a escola que está fazendo isso. Esse déficit de atenção é um problema dessa escola produtivista. E, por fim, né, essa escola, portanto, o movimento de suspensão leva a um lugar de atenção sobre aquele lugar, sobre aquele ponto, e é uma atenção que eu acho que aí também é muito mais interessante também pensar, que é o segundo passo que eles dão, é uma atenção que profana aquele corpo, né, que está sendo estudado. Por isso que eles falam, uma suspensão, a escola não tem que ser pensada como um lugar que vai preparar para o mercado de trabalho, como um lugar que vai preparar bons cidadãos, uma finalidade externa à própria escola. Não porque eles não se preocupam com isso, né? Claro que eles se preocupam, mas porque isso não deve ser o ponto de partida dessa construção de suspensão, né? Você suspende, e você observa aquilo, e os alunos têm a possibilidade de profanar aquele corpo. E dá-se, por profanar, eu acho que eu acho que eu associaria, para facilitar aqui, muito mais conduzir uma nova significação para aquele corpo, uma significação que, por vezes, só aquela geração vai ter, né? De um encontro de corpos, na verdade, né? E eu acho que a aula presencial tá devendo pensar isso. É um pouco isso que eu sinto, assim, né? Até fazendo autocrítica, às vezes, minha, de como que a gente, às vezes, vai para uma sala de aula, despeja conhecimento e não consegue fazer do espaço escolar, da sala de aula, esse lugar de suspensão, né? É difícil, porque está arraigado na gente essa escola produtivista. Esse é o ponto, né? E, de alguma maneira, a própria instituição força a gente a ficar nesse lugar. Então, como construir isso, para mim, é o desafio, a partir de agora, né? E isso, para mim, significa como repensar o lugar do presencial e, de alguma maneira, fortalecer esses corpos no sentido de uma grande recusa, né? Que seja capaz não só de recusar a escola, não se trata disso, aluno que seja contra a escola, mas de recusar essa escola produtivista, né? E poder, a partir disso, criar uma nova linguagem da educação, uma linguagem propriamente da educação, em que esses corpos possam ser porta-vozes, né, dessa nova linguagem. Silvio, eu acho que a gente agradece muitíssimo, né? A gente poderia ficar horas, porque realmente vai abrindo questões, né? Então a gente queria te agradecer muitíssimo, né? Foi muito, muito, eu acho que rico e produtivo para todos nós, né? Nosso momento de suspensão. Uhum. E aproveito para convidar, né, para o nosso próximo encontro, para ti, para a Bárbara, para todos, né, que vai ser um pouco a discussão de necropolíticas, né, com o Ricardo Tim, no final de julho.